Bíblia todos os dias, 7h30, horário de Portugal. Ontem nós não conseguimos fazer o nosso devocional, mas hoje nós estamos aqui, firmes e fortes na presença do Senhor, levando a palavra dEle, a verdade dEle, as sementes dEle, a cura que vem dEle, a salvação que vem dEle, aí, porque distribuindo por essa terra, né? Para quem vai ver hoje, para quem vai ver daqui a um ano, para quem vai ver daqui a 10 anos, a palavra ela não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi destinada, para o qual ela foi pré-determinada. Às vezes é um pequeno testemunho que vem e toca ali o coração de alguém e transforma, e ali já começa a frutificar, já começa a germinar. E é essa a palavra do Senhor. Então, o nosso estudo de Lucas, nós estamos em Lucas 9, e nós falamos na segunda-feira sobre a transfiguração, quando ali o João, Pedro e André viram ali Jesus conversando com Moisés e conversando com Elias, e nós falamos sobre a glória de Deus que já se apresentou ali para aqueles homens, né? E que hoje está conosco através do Espírito de Deus. Então hoje nós vamos ali continuar nessa mesma sequência, nós vamos ali para Lucas 9, versículo 37, e nós vamos falar sobre a cura de um menino possuído, né? A cura de um menino endemoniado, a cura de um menino que estava ali desde da sua pequeno, conforme o testemunho do seu pai, ali sendo atormentado por convulsões, sendo atormentado porque ele não ouvia, ele não falava. Então nós vamos ler um pedacinho ali de Lucas, um pedacinho de Marcos e um pedacinho de Mateus, e todos esses todas essas descrições, elas vão nos dar o contexto todo do que aconteceu ali naquele momento. Então Jesus, Pedro, João e André, quando eles descem ali do Monte da Transfiguração e eles chegam lá embaixo, eles veem que há uma confusão lá embaixo com a multidão, com as pessoas, com os fariseus, né? E Jesus chega perguntando o que aconteceu. E aí esse pai, ele vem, olha, eu pedi para os seus discípulos orarem aqui, expulsarem esse mal que há no meu filho, mas eles não conseguiram. E aí Jesus meio que, né, se irrita ali, uma geração de incrédulos, né? E aí depois ele explica para os seus discípulos o porquê que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, porquê que eles não conseguiram curar aquele menino. E Jesus vai e faz ali o milagre, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma, e aquele menino volta a falar, e aquele menino volta a ouvir, e aquele menino agora não é mais atormentado por aquele espírito que jogava ele nas fogueiras, que jogava ele pelo chão, que dava convulsões, né? Que gerava convulsões nesse menino, e ao mesmo tempo a fé desse pai, ela é tocada, ela é transformada. E nós vamos ler dentro desse contexto. Vamos orar então já para começar? Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Hoje, Senhor, logo agora no início dessa manhã, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, nós entregamos o nosso coração, as nossas mentes, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda a entendermos como nós podemos aplicar essa palavra hoje, nos nossos dias de hoje, como nós podemos aumentar a nossa fé, como nós podemos estar mais na Tua presença, como nós podemos, Senhor, refletir a Tua face por onde os nossos pés pisarem. Nos ajuda, Senhor, a entendermos e também a frutificarmos diante dessa palavra que vai ser lançada agora, dessa semente que vai ser lançada agora. Senhor, ajuda-nos, nós necessitamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Então vamos lá. Aqui em Lucas 9, versículo 37, começa da seguinte forma. No dia seguinte, quando eles descem ali do Monte da Transfiguração, no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. O espírito impuro se apodera dele e o faz gritar.
lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente, quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então Jesus disse, aqui em versículo 41, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem, traga-me o seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. E esse Deus grandioso, ele continua fazendo hoje, ele continua operando hoje, ele continua libertando hoje. Então, a nossa fé, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. A nossa visão de fé, os olhos de fé, vem a partir do momento que nós olhamos para essa palavra aqui, que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós olhamos para tudo que está escrito aqui nessa palavra e entendemos que isso aqui é verdade, que isso aqui é testemunho, que isso aqui pode acontecer hoje, porque o nosso Jesus, ele era, ele é, ele era, ele é e ele há de vir. Então ele continua fazendo, ele é o alfa, ele é o ômega e ele continua fazendo hoje, assim como ele me curou lá 7 anos de depressão e outras situações que ele me libertou e continua me libertando todos os dias. Porque nós pecamos todos os dias, só que nós vamos pecar cada vez menos. E nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado lá em Jeremias, só para a gente finalizar esse contexto aqui e nós entendermos. Agora vamos para Mateus 17, versículo 20 e 21. O mesmo contexto, só que agora nós vamos complementar com mais uma informação que Mateus nos deixa aqui sobre essa situação. Versículo 20, Mateus 17, versículo 20. E aí Jesus continua falando, né? Vamos no 19 aqui. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí Jesus explica para eles, porque a sua fé é muito pequena. Imagina, aqueles que andaram lado a lado com Jesus ali, viram maravilhas, que João nos fala que não existem livros. Bom dia, Geise! Não existem livros que poderiam, em toda a terra, escrever ali, relatar o que Jesus fez ali naquele tempo, ali dentro daquele contexto. Imagina agora, então, com tudo que Jesus já fez, 2000 anos de graça, 2000 anos de onde o sangue derramado precioso dele, sangue real foi derramado para nos libertarmos. Imagina em 2000 anos o que Jesus já não fez por nós e continua fazendo. E aqui então, versículo 20, o Jesus fala para eles, a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, a semente de mostarda é a menor, a árvore que dá a menor semente ali dentro daquele contexto judaico, ali a árvore de mostarda é que dá uma sementinha bem pequenininha. Então eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. E o que ele está dizendo aqui? Que essa espécie de mal, de demônio que estava ali afligindo aquela criança, aquele jovem, só saía com oração e jejum. E hoje em dia, o contexto de oração e jejum, às vezes é tão difícil nós fazermos, né? Dentro da correria do nosso dia a dia, que nem eu tô com uma questão estomacal, que já vem aí de um tempo. Então, fazer o jejum é realmente um esforço. Fazer o jejum, só que o jejum, ele vem de que forma? Quando nós entramos no jejum, nós nos programamos para fazer um jejum e oração. Não, vou fazer um propósito com o Senhor, de jejum e oração. Quando nós nos programamos para fazer,
eu faço uma programação uns 2 dias antes, então eu vou me preparando, preparando a minha mente, preparando o meu corpo para esse jejum, para essa oração, para esse propósito. Então eu determino ali um dia, eu determino o tempo, e naquele dia que nós vamos fazer, parece que a nossa fome, assim, ela fica 10 vezes maior, né? Porque a nossa carnalidade, ela começa a gritar. Então, eu vou, começo, e quando a gente passa ali as primeiras horas de jejum, então o nosso corpo, a nossa mente, ela começa a se estabilizar. E o jejum, ele vem para quê? Ele vem para nos conectar ainda mais com o Senhor. Que aí nós estamos ali em jejum, jejum e oração, né? Temos ali o tempo de oração, temos o tempo ali de leitura da palavra. A nossa conexão com Deus, ela vai ficando mais forte. A ansiedade, ela vai diminuindo, né? Aquela ansiedade, aquela angústia, ela vai diminuindo. Então, o jejum e a oração com um propósito, né? Não em vão, mas com um propósito ali, debruçados, né? Aos pés do Senhor, ela vem e aumenta a nossa fé, ela vem e quebra a nossa carnalidade e nos conecta mais com o Senhor. E aqui o Senhor está nos dizendo que para aquele contexto ali, só jejum e oração que poderiam libertar aquela criança. Nem os próprios discípulos ali poderiam. E aí nós vamos agora para Marcos, só para apresentar mais um pedacinho desse contexto aqui que aconteceu ali com aquele menino. Então, Marcos 9, versículo 23, fala o seguinte. Vamos um pouquinho antes aqui, no relato do pai, o que o pai está contando ali para Jesus sobre o que acontecia com o filho. Desde que ele era pequeno, respondeu o pai, muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. O mal, ele vem para matar, roubar e destruir. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E toda aquela corja de demônios que estão ali servindo a ele. E Efésios 6 nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes celestiais malignas, né? Contra principados malignos que utilizam muitas vezes pessoas, utilizam muitas vezes vícios, utilizam situações para nos tirarem da presença do Senhor, para nos colocarem em baixa, para tirarem a nossa vida, para tirarem o nosso ânimo. E aqui então continua. E aí continua aqui, ó. Então muitas vezes o Espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. O Pai falando para Jesus, né? Ajude-nos se puder. Tantas vezes nós estamos ali na presença do Senhor e nós pedimos ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Eu sempre lembro da vozinha da minha sobrinha neta, Maria, que quando ela cai, assim, ela faz uma ceninha, ela diz ajuda, ajuda. E eu lembro da voz daquela criança enquanto eu estou em oração, pedindo ali para o nosso Deus, ajuda-me, Senhor. Eu necessito da tua ajuda, eu necessito, Senhor, da tua mão estendida. Eu necessito, Senhor, da tua intervenção nessa e nessa situação. Senhor, olha, Senhor, eu me esforcei para estar aqui na tua presença. Olha, Senhor, o quanto eu estou sendo atormentada, ou estou sendo atormentado por esse pecado, essa e esse vício. Senhor, por favor, eu preciso da tua ajuda. Eu sozinho, eu não consigo. Se tu não estenderes a mão para mim, eu não vou conseguir. E Jesus, então, ele vem, e da mesma forma que ele fala aqui para esse homem, né, no versículo 23, se puder, perguntou Jesus, Jesus ainda meio que, né, como assim, se puder? E aí Jesus responde, tudo é possível para aquele que crê. Está tudo ligado à fé daquilo que nós, os olhos do invisível, aquilo que nós não vemos, mas que a palavra de Deus nos promete, a fidelidade desse Deus nos promete. E aí 24, no mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Há uma contradição aqui, né? Ele diz que crê, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que ele é incrédulo. Tantas vezes nós estamos caminhando da mesma forma com Cristo.
Nós estamos ali, Senhor, eu creio que Tu vai fazer maravilhas, eu creio que o Senhor vai mudar essa situação, eu creio, Senhor, que o meu caminho vai ser transformado, mas ao mesmo tempo a incredulidade que está diante dos nossos olhos humanos, tá tudo quebrado, tá tudo bagunçado, né? Nossos olhos humanos dizem como que vai ser feito algo diferente. Então, não há verdade no que nós estamos falando, não há fé verdadeira. Mas mesmo assim, o Senhor nos diz aqui que mesmo diante da nossa incredulidade, muitas vezes Ele age para que nós possamos crescer em fé. Ele age para que nós possamos nos fortalecer. Ele age para que nós possamos nos levantar. Este é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Jesus ao qual nós servimos. Esse é o Deus amigo, o Deus bondoso, o Deus misericordioso, o Deus complacente que está ali olhando para nós mesmo quando nós não temos a fé necessária para avançarmos. Eu vou mais um pouquinho só para relatar mais alguns detalhes. 25. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. Muitas vezes, quando nós estamos ali ao ponto de receber a nossa vitória diante de processos que nós vamos vivendo, muitas vezes o mal parece que ele duplica, parece que ele se multiplica, né? E aí parece que nós não vamos conseguir alcançar ali a porta de saída do deserto que nós estamos vivendo, a porta de saída do vale que nós estamos vivendo. E aqui da mesma forma, quando Jesus determinou ali que esse menino, que esse espírito saísse, o espírito veio e fez com que fosse mais intensa ainda a convulsão daquele jovem, daquela criança. Então não se assuste se você e eu estivermos fiéis ali na presença do Senhor, que nós não nos assustemos com a violência, né, que vem tantas vezes, com as situações que tantas vezes parecem piorar. Aqui o Senhor está nos dizendo, quando a situação está piorando, creia que logo à frente nós teremos a vitória. E aí continua aqui, o espírito gritou, causou outra comoção intensa, o menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão, ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Então, da mesma forma, Jesus faz hoje conosco. Ele nos pega pelas mãos, pela nossa mão e nos faz ficar em pé. 28. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele demônio, aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. E eu quero ir lá só para dar uma finalização nessa palavra. Eu não vou entrar no outro contexto ali. Eu quero ir lá para Jeremias 3, versículo 4, que hoje pela manhã eu estava lendo e me chamou muito a atenção. Jeremias estava dentro daquele contexto ali de passou 40 anos profetizando, falando ali, chamando a atenção, né, sendo voz de Deus ali no meio daquele povo corrupto, daquele povo idólatra. Dizendo que se eles não se consertassem na presença do Senhor, o Senhor viria e viria para, né, discipliná-los, vamos dizer dessa forma, para colocá-los ali, chamar a atenção deles que eles deveriam retomar ao Senhor. Então Jeremias ali passou dentro daquele contexto sendo humilhado, sendo excluído, né, muitas vezes, porque o povo não queria, o povo preferia ouvir a voz daqueles que diziam: não, vai vir tempos de paz, não, tudo vai melhorar, não, tudo vai se alinhar.
né? E o povo ali pecando, o povo ali continuando fazendo o sacrifício, continuando ali achando que estavam na presença do Senhor, achando que estavam ali debruçados ali. Ah, não, eu faço o sacrifício que a lei me manda fazer. Eu leio a Torá em todo tempo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu estou dentro das leis. Mas aqui o Senhor nos diz que eles estavam pecando. E quando o Senhor manda ali Jeremias como mensageiro, eles excomungavam ele, né? Colocavam ele de lado, criticavam, insultavam, humilhavam. E aí que enquanto eu estava lendo essa passagem hoje pela manhã, eu parei nessa passagem aqui que está lá em Jeremias 2, versículo... Não é Jeremias 2. Jeremias 3, versículo 4 até o versículo 5. Ainda assim você me diz, Pai, tens me conduzido desde minha juventude. Aqui o povo, ele fez uma reflexão sobre o povo orando para Deus, né? Ali dentro do contexto. E tantas vezes eu me vi dentro dessa mesma situação. Pai, tens me conduzido desde minha infância, desde minha juventude. 5. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Aqui Jeremias está nos falando através da palavra dele. Bom dia. Jeremias está nos falando através da palavra dele que tantas vezes as pessoas ali se debruçavam na presença do Senhor, falavam as palavras, né? Sabem que Deus é misericordioso, mas não andam com Ele com temor, não andam com Ele com zelo, não se arrependem verdadeiramente de suas falhas e seus pecados. E aí o próprio Deus fala assim, você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. O Senhor, Ele quer de nós hoje que nós nos arrependamos, né? Que nos arrependemos dos nossos pecados, que nós alinhemos o nosso passo, né? Ali pedindo para Ele, Senhor, me traz aquilo que está em oculto aos meus olhos, aquilo que eu não consigo enxergar sobre o que eu faço de errado, me ajuda a estar na Tua presença em santidade, em temor, em zelo. E muitos vão conduzindo as suas vidas da mesma forma que esse povo aqui na época de Jeremias estava conduzindo. Não, eu faço os meus sacrifícios, não, eu sigo ali a lei tal, e tá tudo bem. Deus é misericordioso, eu faço parte do povo de Deus. Não, o Senhor está nos dizendo que não. Nós precisamos ser santos na presença dEle, nós precisamos estar com santidade na presença dEle, porque senão nós vamos sofrer as consequências do mal que há em nós. Mas agora, se todos os dias nós nos esforçamos verdadeiramente para alinharmos os nossos passos na presença do Senhor, este Deus vai nos ajudar, porque Ele sabe que nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Então nós não podemos viver uma ilusão, né? O amor de Deus é maior que tudo. Sim, o amor de Deus é maior, o amor de Deus é longânimo, é benigno. No entanto, que Ele mandou seu único filho para se sacrificar por mim e por você. Mas este Deus é santo e nós não podemos esquecer disso. E para um Deus santo, nós devemos andar em santidade. O pecado não pode mais fazer parte das nossas vidas. O pecado não pode ser uma constante nas nossas vidas. Aqueles pecados de estimação que nós vamos levando, isso aqui é só uma vírgula na minha caminhada com Deus. E existe uma outra passagem que nos fala o seguinte: não adianta nós termos, que tem uma passagem que fala, se eu não me engano, que fala assim, não adianta deixar de adulterar e matar o meu irmão, né? Matar o próximo. Pecados. Não adianta seguir 99% e aquele pecadinho de estimação, aquela maledicência, o falar mal do outro, o fofocar, coisas simples. Isso não é nada. Eu estou só pedindo oração aqui pelo meu irmão, pela minha irmã. Isso não é nada. Não adianta. Então o Senhor, Ele nos pede que nós sejamos santos. E Ele nos pede aqui através dessa passagem de Lucas, voltando aqui para essa passagem de Lucas,
que nós tenhamos mais fé. E nós tendo mais fé, nós vamos exercitando essa fé, nós vamos crescer, conforme nos fala lá em Tiago. E Tiago é um livro que nós devemos ler, é um livro de instruções, todos eles, né? Mas Tiago é um livro que ele é bem objetivo, é um livro pequeno e objetivo quanto a pecados de estimação que muitas vezes as pessoas vão colocando embaixo dos seus braços e achando que está tudo bem. E o Tiago nos fala ali sobre perseverar. Quando nós perseveramos, Pedro também nos fala a respeito disso, quando nós perseveramos na luta contra nós mesmos, contra a nossa carnalidade, contra a nossa falta de santidade, nós vamos estar cada vez mais na presença do Senhor, porque esse Deus que nos vê no secreto, Ele vem e nos ajuda. E eu vou finalizar com essa oração hoje. Então, que nós possamos crescer em fé, que nós possamos crescer em santidade, que nós possamos crescer na presença do nosso Deus. Perseverar nele. Eu vou orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra, que nós possamos, Senhor, crescer em fé, crescer em força, Senhor, para lutar contra os nossos pecados, contra a nossa carnalidade. Que nós possamos crescer em fé, Senhor, para utilizar da Tua palavra, Senhor, para os nossos dias, para o nosso dia a dia, Senhor, colocando em prática tudo aquilo que Tu nos escreve aqui, Senhor, e colocando em prática também toda a autoridade, Senhor, que Tu nos deixasse. Senhor, que nós possamos agir com coragem e intrepidez, ó Deus, que nossos olhos possam se abrir nesse dia, Senhor, e que nós possamos avançar com zelo e temor pela Tua palavra, Senhor, nos alinhando na Tua presença, Senhor, e então nós teremos uma porção maior de quem Tu és. Senhor, sê conosco nesse dia e nos ajuda, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, somos necessitados de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.